Olá, tudo bem? Não sei em qual período você está assistindo esse vídeo no seu dia, mas eu quero lhe dar um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Hoje eu quero trazer para você um pouquinho do período pré-modernista no Brasil. Algo bem simples e rápido. Preste atenção porque eu falo rápido e muitas vezes fica complicado de você entender. Mas vou me esforçar para ser o mais claro possível. O título de nosso trabalho de hoje traz o título de Os 5 maiores escritores do período pré-modernista da literatura brasileira. Então hoje eu quero trazer para vocês os 5 maiores escritores que tiveram mais impacto na literatura brasileira. Vamos começar com Augusto dos Anjos. Tinha por nome Augusto de Carvalho Rodrigo dos Anjos, mas era conhecido como Augusto dos Anjos. Ele nasceu em 1884, acabou falecendo em 1914 de pneumonia. Então ele foi alfabetizado desde novo já pelo seu pai. Ele era uma criança inteligente e influenciada muito pelo seu pai aos estudos e à literatura. Tanto que aos 7 anos ele já conseguia desenvolver bons textinhos, desenvolver algumas coisinhas. Ele já tinha esse talento e aos 7 anos já fazia os seus próprios poemas, já tinha sua própria criatividade para produzir os seus próprios poemas, seus textinhos, etc. Também ele cresceu, teve sua formação, ele foi professor e depois mais tarde conseguiu se formar e formar uma formação grande em direito. Ele era uma pessoa muito crítica, ele usava em seus poemas parnasianismo, simbolismo e sonetos. O que seria esse tipo de poema, esse tipo de ilustração que ele fazia em seus poemas? Ele usava palavras complicadas, palavras conhecidas no seu público, que hoje em dia as crianças e os adolescentes, os jovens que lêem têm dificuldade de interpretar devido à complexidade de seus poemas e devido às palavras complexas que nós não temos conhecimento e muito menos usamos no nosso vocabulário cotidiano. Então ele usava palavras que transmitiam sons que davam aquele famoso tchan ao texto. Então eram poemas lindos e muito técnicos, poemas hoje em dia estudados devido à sua complexidade e à técnica usada por Augusto dos Anjos. Ele teve sua obra publicada chamada Eu, e depois de sua morte foi reunido cada poema não publicado por ele, cada escritura que ele tinha ali, cada textinho, e foi criado Eu e a Outras. Eu e Outras foi criado depois da morte dele. Esse então foi Augusto dos Anjos. Vamos passar para o próximo, que é Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha. Esse foi o famoso Euclides Cunha. Então ele nasceu em 1866 e morreu em 1909. Ele era matemático, científico, de físicas e também de naturais, e foi militar. Ele tentou ser militar, mas acabou sendo dispensado, não conseguiu ter êxito na carreira militar. Ele era meio revoltado. Há também uma história que ele, em uma comemoração, uma cerimônia militar, a hora de receber o espadinho na cerimônia respeitada, ele acabou jogando no chão a espadinha, sendo assim, perante o público militar, isso sendo um ato desonroso. Então podemos dizer que ele já tinha esse ato de rebeldia, de revolução, bem revoltado na essência dele. Então ele teve a sua obra principal publicada como Os Sertões. Ele foi entre várias questões de formação bem destacado, mas se destacou na literatura. Ele depois começou a trabalhar como jornalista e foi documentar a Guerra de Canudos, foi documentar e escrever sobre ela. E escreveu então o livro Os Sertões, que nada mais é a documentação de todo o período ali de Canudos. Tanto quem lê consegue ter uma grande abrangência do que foi o período de Canudos e também do clima, também de todo o espaço geográfico, digamos, de geografia e de tempo que se passava aquilo. É um livro muito bom, tanto de conhecimento como de literário também. Então, ele morre assassinado no final ali da sua vida, em 1909, pelo amante de sua mulher. Uma triste morte para Euclides Cunha, não? Então, vamos passar para o próximo. José Pereira da Graça Aranha. Esse homem aí com esse sobrenome aracnídeo
a Graça Aranha. Então ele nasce em 1868 e acaba falecendo em 1931. Ele foi um escritor, um diplomata. Por que um escritor, um diplomata? Porque ele tinha grandes condições monetárias. Ele era uma pessoa rica, uma pessoa de alta classe, tinha uma família rica, que isso facilitou para sua carreira como escritor e influência na literatura brasileira. Ele foi um dos fundadores da Academia de Letras do Brasil, tanto conhecido como escritores imortais da Academia de Letras do Brasil. Ele participou da Semana da Arte Moderna. Para você que não tem conhecimento da Semana da Arte Moderna, dá uma pesquisadinha, porque é excelente o que aconteceu na Semana da Arte Moderna. Todos os artistas de renomes brasileiros participaram da Semana da Arte Moderna e foi também um grande acontecimento que aconteceu na Semana da Arte Moderna aqui no Brasil. Se não me engano, foi em 1922, se eu não estou enganado. Também ele tem a principal obra de Canaã, que trata de um romance ali um romance de jovens ali que tem, mas também traz a história de dois jovens imigrantes que vêm para o Brasil, dos alemão, Lentz, Milkau, toda uma história filosófica entre ideais um e de outro, que vale muito a pena você conferir. Vamos passar para o próximo escritor. Esse é Afonso Henriques de Lima Barreto, famoso Lima Barreto. Esse é conhecido por todos os jovens nacionalistas do Brasil. Ele nasceu em 1881 e acabou falecendo em 1922. Não participou da Semana da Arte Moderna e em seus romances retratava as classes mais humildes. O que eu queria dizer com isso? Euclides, ele teve um modo de tratar a sua literatura. Ele relatou uma história, digamos, fatídica que aconteceu. Ele simplesmente relatou. Já Lima Barreto, ele tratava um pouquinho da sua vivência, um pouquinho da sua realidade que ele mesmo vivenciava. O que acontecia com ele? Ele era um negro que ele teve uma influência, toda uma característica própria. Por quê? Ele era de classe baixa, mas ele teve uma influência também de classe alta. Os seus pais puderam dar uma condição para ele de vida boa, mas por coincidência ou por tragédia do destino, o seu pai acabou enlouquecendo e digamos que tudo começou a desandar para a carreira abaixo. Então ele teve que ser uma pessoa que teve que batalhar para sair do fundo do poço, teve que sustentar a sua família, teve que fazer várias coisas no fundo do poço. Então ele retratava um pouquinho daquele preconceito que ele viu, daquela discriminação, daquela sofrência das classes mais humildes e mais baixas. Ele teve algumas das suas obras tiveram grandes revoluções, grandes repercussões, mas ele abordava muito do preconceito. Inclusive um dos primeiros autores ali naquele período a retratar e abordar fortemente o preconceito racial nas suas obras. Ele teve duas obras muito publicadas e muito bem conhecidas, que foram Recordações do Escrivão, Isaías Caminha, e o mais famoso, O Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Esse livro aí do Policarpo Quaresma, um nacionalista brasileiro que creio que Lima Barreto quis se enfatizar e de uma maneira fictícia se colocar nesse livro, mostrando o amor que ele tinha pela nação brasileira e a busca pela uma nação melhor, uma estrutura melhor do seu Brasil. Lima Barreto é muito crítico e muito influenciador para nós, jovens brasileiros, para um Brasil melhor. Então ele morre aos 41 anos, mas de uma forma muito triste, no hospício, assim como o pai dele foi para o hospício, ele também vai para o hospício taxado como louco. Infelizmente, ele foi retratado como louco, mas depois de sua morte, ele foi, digamos, heroicamente enfatizado e é enfatizado nos livros, e hoje estudamos eles, e por consequência e ironicamente, o louco hoje é considerado como um grande sábio e está hoje na nossa literatura brasileira entre os 5 maiores. Vamos passar para o próximo. Esse homem, José Bento Renato Monteiro Lobato, esse homem ainda mais bela monocelha do Brasil, é o nosso querido Monteiro Lobato. Ele nasceu em 1882 e acabou falecendo em 1948. Ele cursou Direito, ele tinha já uma grande influência, ele tinha já uma grande notoriedade, ele era uma pessoa muito bem respeitada nos seus meios, ele amava desenhar e escrever, mas ele teve que saber fazer uma escolha entre escrever e virar desenhista. Ele escolheu
virar escritor, e como todos podem saber, ele teve êxito e sucesso nessa escolha que ele tomou. Ele foi o fundador, um dos fundadores também da Editora Nacional aqui do Brasil. Ele também foi preso no regime militar, porque ele trazia e se opunha também a todos os ideais militares e que reprimiam ele. Foi um dos grandes escritores e eu acho que do Brasil é o mais conhecido entre nós brasileiros aqui, que não temos muito conhecimento sobre a literatura brasileira. Eu acho que o Monteiro Lobato, ele é o mais conhecido e creio que você também deve conhecer muito, ou pelo menos um pouco dele. Entre suas obras temos Pica-Pau, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que foi escrito na verdade por ele no mais tardar da sua carreira, mas que foi também traduzido pela Rede Globo, se eu não me engano, na TV aberta como uma minissérie, uma série infantil para se assistir. Todo o público infantil acho que conhece pelo menos um pouquinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas uma das suas grandes obras naquela época, no período pré-modernista, que enfatizou e que revolucionou, foi Europeus, que trazia o quê? O personagem mais enfatizado, mais lembrado, o Jeca Tatu, que nada mais é aquele brasileiro de hoje em dia, aquele brasileiro preguiçoso, que espera as coisas acontecer, que fala e tem uma filosofia de vida muito bonita, mas que na prática deixa a desejar. Então, Europeus, vocês têm a oportunidade de leiam, porque é uma obra fantástica e traz a realidade de Jeca Tatu muito bom, que é o brasileiro de hoje em dia. Não é? O brasileiro hoje em dia tem aquela contradição entre Policarpo Quaresma e Jeca Tatu. Quem você é? Tem o Jeca Tatu, o preguiçoso, e tem o Policarpo Quaresma, o grande revolucionário estudioso que buscava uma melhor opção para o Brasil. Então, o Europeus foi a história do Jeca Tatu, esse homem aí todo preguiçoso, que deixava a desejar, que tinha muita vontade de falar e destacava falando mesordinha, mas era um baita, um preguiçoso de um falador. Então o Monteiro Lobato revolucionou com essa obra é conhecida na literatura brasileira grandemente. Ele faleceu devido a 2 espasmos cerebrais no final da sua vida, mas até hoje é lembrado e reconhecido em toda parte do Brasil como um grande escritor em todos os períodos do Brasil na literatura brasileira. Eu quero trazer para vocês, como para finalizar a explicação rápida desses 5 maiores escritores do período pré-modernista brasileiro, essa frase de Lima Barreto que diz: a república no Brasil é o regime da corrupção. Todos querem comer. Comem os romancistas, comem os engenheiros, comem os jornalistas. O Brasil é uma vasta comilança. Eu quero dizer para você que você não seja parte de um Brasil que se alimenta de corrupção, que se alimenta de usurpar os menos favorecidos, mas que você seja um brasileiro que se alimente da boa e da qualidade que o Brasil oferece a você. Se alimente de conhecimento, se alimente de sabedoria. Deixe que você possa estudar, que você possa buscar o melhor para você, para a sua família e para seu país. Seja uma pessoa, e quando deixar essa terra, quando deixar este mundo, seja lembrado como se fosse uma pessoa como Policarpo Quaresma, um revolucionário que buscava sempre o melhor para seu país e para as pessoas que estavam ao seu redor. Então, com esses slides, eu quero agradecer pela oportunidade de estar trazendo um pouquinho dos 5 maiores escritores do período pré-modernista do Brasil. Eu agradeço aos que estão assistindo e um muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e sempre lembre, Jesus ama a cada um de vocês. Abraço e até logo!